Boa noite. Esperar o pessoal entrar. Oi, pessoal já entrando. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu acenar aqui pro pessoal. Hoje a gente vai falar de ozônio e associações e não tinha como falar do ozônio sem falar do nosso evento Ozônio 10K+. Boa noite. Junto aqui no Instagram, no WhatsApp do computador. Como vai? Tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bom? Deixa eu acenar aqui pro pessoal. Boa noite. Acenando aqui para todo mundo, dando um tempinho pro pessoal entrar. O pessoal já tá entrando e acenando. Que bonitinho. Deixa eu acenar aqui. Dando um tempinho pro pessoal entrar, o pessoal já tá entrando e acenando. Deixa eu acenar. Como é que vocês estão? Muito frio? Coraçãozinho também para todo mundo. Deixa eu mandar aqui, coraçãozinho. Muito frio, pessoal. Olha, mas temos previsão de melhora, hein? daqui uns dias. Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar de algumas associações do ozônio com outros equipamentos e outras terapias, né? Como é que a gente vai conseguir aí fazer essas associações e impulsionar nossos atendimentos? É lógico que a gente quer dar um bom atendimento para os nossos pacientes, mas é interessante também que a gente consiga reverter, né, toda essa qualidade de atendimento, deixa eu acenar, todo esse conhecimento, todo esse mecanismo de ação para os nossos pacientes, mas que a gente consiga também reverter. Afinal de contas, a gente tem aí que realizar as nossas capacitações, comprar aí, né, os nossos aparelhos, temos aí despesas fixas, né, então, mas o importante é que nós estamos fazendo essas associações, entregando o que é de melhor aí para o nosso paciente, né? Potencializando os nossos resultados, melhorando a qualidade do nosso atendimento, melhorando o acolhimento, melhorando a qualidade de vida do paciente. Isso é extremamente importante, a gente ter isso em mente e reverter isso positivamente, né, para nós profissionais aí com as nossas associações. Afinal de contas, para chegar e realizar uma associação de tratamentos, a gente precisa se capacitar, precisa se formar, né, precisa realizar cursos, comprar equipamentos, insumos,
Então, tudo isso é muito importante. Então, nós temos aí que ver os benefícios para ambas as partes, né? Não só para o profissional, mas também para o paciente, não só para o paciente, mas também a gente tem que ter essa reversão aí financeira. Então, a gente vai falar um pouco das associações e de precificação hoje, né? Como a gente pode precificar esses atendimentos, mas é lógico, com qualidade para o atendimento do paciente, né? A gente está falando aqui de associações, falando do que a gente pode utilizar, a gente vai falar um pouco de fisiopatologia. Então, tudo isso é muito importante, porém, a gente tem que ter em mente a reversão aí para a gente poder até oferecer um trabalho melhor, um atendimento melhor. Tô acenando aqui pro pessoal. Então, tudo isso é muito interessante, né? Nós temos que ter aí, sim, a qualidade dos nossos atendimentos potencializada e temos que ter também aí a conversão aí para nós como profissionais, né? Até como uma forma de reconhecimento e um bom serviço prestado. Então, tudo isso é muito importante, né? Então, hoje a gente vai falar aí de algumas patologias, e casos que a gente pode implementar a utilização do ozônio em associação com outras terapias. Eu já cansei de falar aqui nas lives, né? Mas eu não me canso de repetir que eu utilizo a ozonioterapia. Estão me mandando mensagem aqui. Ok. Com outros atendimentos. Eu sempre associo, né? Porque o conceito do ozônio, qual é? Ser uma terapia complementar, né? Quando a gente faz aí os nossos tratamentos, que a gente está no nosso atendimento, a gente não faz terapia associada o tempo inteiro, né? O paciente, quando chega pra gente lá com um problema de articulação, um problema capilar, enfim, depende da área que você está atuando, ele já chega de repente, né? Às vezes com uma prescrição farmacológica lá. E a gente suspende essa prescrição farmacológica? Não. O que a gente faz? A gente associa as nossas terapias, não é verdade? Então, deixa eu acenar aqui pro pessoal. Eu também amo, Priscila, ozonioterapia. Eu associo em todos os meus tratamentos. Eu falei na aula de ontem, né? Porque a gente tem um curso que é o Expert em Ozonioterapia, que tá rolando toda quarta-feira ao vivo com Tira Dúvidas. E eu falei isso ontem, né, na aula, que eu vou participar do workshop sensacional. Oi, Regina, boa noite. Pessoal, lembrando aqui, a Priscila lembrou de uma data muito importante e especial. Ela tá acompanhando aí as postagens, né, Priscila? Dia 26/7, a gente vai ter um workshop teórico e prático com a mão na massa, né, com demonstrações práticas em modelos reais das técnicas que a gente vai associar. A gente vai associar a ozonioterapia em técnicas capilares, para afecções capilares, vou falar da fisiopatologia também, até para quem estiver lá com a gente entender o porquê que eu estou utilizando, né? Então a gente vai falar de alopecia androgenética, olha que sensacional. A gente vai falar de eflúvio telógeno, que são as afecções aí mais comuns hoje na terapia capilar, até por conta da pandemia que a gente teve aí do Covid, a gente teve um boom aí de eflúvio telógeno. Então eu vou falar da ozonioterapia em associação com a mesoterapia e outras terapias, LED, na terapia capilar. Vamos falar aí da associação do ozônio com LED, com microagulhamento também, em mesoterapia também, em afecções faciais, cicatrizes de acne, manchas pós-inflamatórias, né? Aí se rolar uma pergunta e uma dúvida de melasma, a gente vai abordar o melasma também. Vamos falar aí também de rejuvenescimento, porque na hora que a gente fala aí do mecanismo de ação do ozônio, já vem aí a utilização em linhas de expressão, rugas, enfim. Vou falar também de terapias corporais, né? Vamos falar aí um pouco de fibroedema geloide, que é a
ninguém conhece, né? Eu vou falar de uma coisa aqui que quase a gente não vê e a gente não conhece. Celulite. Né? Eu não sei como é, faz muito tempo que eu não vejo uma celulite, brincadeira. E a gente vai falar também da utilização do ozônio em associação com outras técnicas para celulite, para gordura localizada. Se pintar uma pergunta aí também de estria, a gente fala, porque a gente está lá para falar verdades, né? Então a gente vai abordar. Tem o pessoal da fisioterapia que me segue aí também. Para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta, sou dermatofuncional, boa noite. Mas já atuei muito tempo também aí na reabilitação. Então, a gente vai falar de problemas articulares também, dar uma palhinha, né, pessoal? Uma palhinha, né? Porque é tira dúvidas. Então, eu não sei que tipo de pergunta que vai rolar. E, né, nessas lives rolam de tudo, de tudo. De fisiopatologia, precificação. Vamos falar de precificação, vamos falar da precificação em associação com outras terapias. Então, quer dizer, é um super bate-papo técnico, teórico e prático que vai super valer a pena. Vai ser o dia todo. A gente vai começar. Você vai ganhar muito com a técnica, com a ozonioterapia 10K+. Workshop. Como é que eu faço para me inscrever? O link tá na bio. O link tá na bio. Vai lá, clica, se inscreve. Pessoal, condição sensacional. A condição é sensacional, tá? Não vai onerar para ninguém e o conteúdo é de muito valor, tá, pessoal? De muito valor mesmo. Tô criando aí, já criei o conteúdo, tô fazendo aí a afinação, né? A parte fina aí, com muito carinho, para entregar tecnologia, cientificidade, tudo baseado em literatura científica, né, validada. Então, conteúdo riquíssimo, tá? Para você que já me segue, que tá aqui, que tá participando, que quer saber mais da ozonioterapia, participe no dia 26/7, às 10 da manhã. Eu tô recebendo aqui mensagem, pessoal, do pessoal de fora, que quer também participar. Olha que legal. Ó, tô recebendo aqui mensagem. Eu tenho uma amiga que eu conheci nessa palestra que eu dei na Itália. E ela participa, me segue, comenta os posts, pede para eu traduzir para o inglês, né? Quem me conhece aí que tá o tempo inteiro comigo sabe do que eu tô falando, né? Então ela tá aqui mandando mensagem em inglês, falando que quer participar. Olha que legal, gente. Muito legal, né? Eu vou ter que ter um tradutor. Olha, eu já tenho uma tradutora. Eu tenho uma tradutora que tá aqui com a gente, né? Vai ter que rolar uma tradução simultânea, hein? Pro pessoal de fora. Então, pessoal, uma técnica sensacional, tá? E não é só porque eu sou apaixonada, é porque tem resultados. Eu não falo de nada que eu não acredito. Quem me conhece sabe disso, né? Então, é uma técnica que é muito utilizada fora, é uma técnica futurista, entendeu? Então, você tá dando um passo à frente aí nas suas técnicas, não deixa para depois, não deixa, porque vai ter uma hora que você vai ficar para trás. Porque na Europa, Estados Unidos, Ásia, Américas, tá? Aí, o pessoal tá usando bastante. E fora, pessoal, é uma técnica médica. Para profissionais médicos. No Brasil é para profissionais não médicos. Então, aproveita a oportunidade. Não é sempre que essas oportunidades aparecem. Então, dia 26/7, nós vamos ter o nosso workshop 10K+, ozônio 10K+. Não deixe de participar, porque o conteúdo é riquíssimo e a gente vai falar de tudo um pouco. E o principal mecanismo de ação da ozonioterapia, para você que tem dúvidas ainda, a gente vai esclarecer etapa por etapa do mecanismo de ação para você conseguir entender e fazer as associações aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Falei que a gente vai falar hoje aí de associações. Por quê? Porque além da gente reverter esses resultados para os nossos pacientes, a gente tem que reverter também pra gente. Porque a gente também tem que ter ali um espaço adequado para atender nosso paciente, né? Na hora que a gente fala aí de reversão de valores, é um assunto sério.
Eu não tenho nada contra nós termos um dia aí, né, que a gente possa oferecer tratamento gratuito. A gente pode fazer isso, mas se a gente não conseguir reversão, né, dos nossos atendimentos e algum tipo de reversão para nós como profissionais, nem isso a gente consegue oferecer, tá? Essa é uma verdade, não é? Como é que a gente vai ter ali um espaço para atender, para acolher esse pessoal que de repente a gente quer fazer esse trabalho aí, né? Eu falo isso por quê? Porque eu falo em reversão de valores, estou falando em reversão de valores, o quanto você pode aumentar o seu faturamento para você conseguir reverter para algo que você queira, né? Para um sonho, para a realização de um sonho. Isso é muito sério também, né? Nós, como seres humanos, precisamos reverter algo em nome de um sonho que a gente tenha, seja aumentar a nossa clínica, seja comprar mais equipamentos, seja ter um dia só de atendimentos gratuitos. Então a gente precisa dessa reversão. Tá? A gente vai falar mais desse workshop daqui a pouquinho. Então vamos lá. Eu falo sempre da associação do ozônio com outras técnicas, né? E hoje o tema vai ser a associação do ozônio com ultrassom de 1 e 3 MHz. Olha que legal, né? Por quê? Porque na prática clínica a gente utiliza muito o ultrassom. E na prática clínica a gente utiliza também muito o ozônio. Então são técnicas que são amplamente utilizadas, ultrassom e ozônio, tanto na prática clínica na reabilitação quanto na parte dermatofuncional ou estética. Por quê? Porque o ultrassom ele tem um mecanismo de ação cavitacional e ainda tem aí a entrega de aumento de temperatura, né? Então, quem usa o ultrassom sabe disso. Então, eu tenho a oferta térmica, o mecanismo de ação também é térmico e cavitacional, certo? E aí a gente utiliza muito, tanto na estética, como eu falei anteriormente, como na reabilitação. Quando a gente fala de reabilitação, vou começar pela reabilitação, tá? Porque me pediram aqui para eu começar pela reabilitação. Então, aqui mandando mensagem, falando, já recebi mensagem no direct. Então, na reabilitação, pessoal, como é que a gente utiliza o ozônio? A gente utiliza em processos inflamatórios, né? O ultrassom também a gente utiliza em processos inflamatórios. Mas, vou falar de um problema aí que faz parte da rotina do pessoal que trabalha com reabilitação, que é a artrite reumatoide. Olha que condição especial, né? A artrite reumatoide é uma condição que impacta negativamente aí a vida do nosso paciente, a qualidade de vida do paciente. Então, quando a gente fala de artrite reumatoide, a gente está falando de uma doença autoimune, né? Degenerativa, progressiva. Olha que importante que é conhecer a fisiopatologia de uma artrite reumatoide. E o impacto é negativo, afetando a qualidade de vida do paciente. Então, quando a gente fala de ultrassom, a gente vai utilizar um ultrassom de 1 MHz. Por que 1 MHz? Porque a onda desse ultrassom, ele permeia mais o tecido, ele é mais profundo. Então, na área da reabilitação, a gente utiliza o ultrassom de 1 MHz em articulações. Só que, por exemplo, numa artrite reumatoide, eu já tenho um processo inflamatório instalado ali, crônico. E eu acabei de falar que o ultrassom, ele, dentro do mecanismo de ação, eu tenho a cavitação e a ação térmica. E eu já tenho um processo inflamatório nessa articulação. Então, como é que eu utilizo o ultrassom de 1 MHz nessa articulação? Normalmente, a gente não oferta terapias que aumentem muito essa temperatura, porque eu já tenho uma temperatura alta ali por conta do processo inflamatório instalado, crônico. Então, uma sugestão para a utilização do ultrassom de 1 MHz é no modo pulsado. E dentro do modo pulsado, nós temos lá 20%, 30%, 40%, 50%, 70%. Né? Então, quando eu falo 70%, eu falo 70% on, 30% off, né? Mas eu posso mudar isso, eu posso deixar 30% on, 70% off,
que é o indicado. Por quê? Quando eu falo em on e off, é pulsado, né? Então eu tenho intervalos dentro desse modo. Então eu vou ter 30% de pulso do tempo ali, né? 30% de pulso e 70% de intervalo dentro desse tempo. Então, esse é um modo interessante da gente utilizar o ultrassom de 1 MHz, de repente, numa doença inflamatória articular. Então, por quê? Porque a gente não pode aumentar muito a temperatura naquela articulação. E como é que a gente associa o ozônio nessa terapia? A gente vai utilizar o ultrassom e só após a gente vai utilizar o ozônio. Por quê, pessoal? Porque eu não posso utilizar o ultrassom depois do ozônio. Primeiro o ozônio e depois o ultrassom. Sabe o que vai acontecer? Nada. Eu não vou ter o efeito do ozônio. Eu estarei ali ocupando o tempo do meu paciente, ocupando o meu tempo, né, como terapeuta, deixando de atender outro paciente ou deixando de ofertar outro tipo de técnica para o meu paciente, e estarei lá 40 minutos, 45 minutos utilizando o ozônio e depois desestabilizando esse ozônio com o calor, com o objetivo que é o ultrassom com ação térmica, porque o ultrassom ele é instável, né? E é temperatura dependente. Então, se eu tiver uma temperatura muito alta ali no local, eu não vou ter a ação do ozônio. Então, se eu for associar essas duas técnicas, principalmente o ultrassom de 1 MHz, que tem uma profundidade de onda maior, que é justamente para atingir articulações, então eu tenho que utilizar primeiro o ultrassom e só depois o ozônio. O ideal é que eu dê um intervalo aí de 3 a 5 minutos para que essa temperatura local chegue o mais próximo da temperatura basal, que é 36, 37 graus. Então, para fazer a associação com a ozonioterapia, eu não posso ter um aumento exacerbado de calor no local, não provocado por outra terapia que utiliza aí como mecanismo de ação a ação térmica, ok? E o ozônio, como é que ele vai? Aí a ação do ultrassom é o quê? Eu posso proporcionar analgesia, eu posso proporcionar modulação desse processo inflamatório, desde que eu a use no modo pulsado. Já o ozônio, ele tem um leve aumento de temperatura ali no local, porque ele pode causar uma hiperemia, mas o aumento de temperatura dele é muito sutil. E outra, o ozônio, ele modula processos inflamatórios. Então, como a gente está falando de articulação, e eu dei como exemplo uma artrite reumatoide, tem um processo inflamatório crônico ali, um aumento de temperatura, porque eu tenho aqueles 5 sinais flogísticos ali do processo inflamatório, né? Dor, calor, rubor. Então, o ozônio, ele vai modular esse processo inflamatório, né? Ele vai diminuir, ele não bloqueia, mas ele diminui a ação de citocinas pró-inflamatórias. Então, o processo inflamatório é extremamente importante num processo de recuperação tecidual. Porém, se eu tiver um processo inflamatório exacerbado, eu tenho uma oxidação celular intensa ali no local. E aí, eu tenho uma diminuição no meu processo de regeneração tecidual ou de cicatrização. Então, nesse caso da associação do ozônio com ultrassom de 1 MHz, eu preciso esperar, uso o ozônio por último e preciso dar um intervalinho aí de 3 a 5 minutos, no mínimo, para diminuir a temperatura local desse tecido, para eu ter uma ação, aí eu terei uma ação efetiva do ozônio, ok? Já o ultrassom de 3 MHz, a gente utiliza mais na dermatofuncional ou na estética. Por quê? Porque quando eu falo 3 MHz, a permeação dessa onda proporcionada aí por esse transdutor do ultrassom é mais superficial.
E aí o meu tecido-alvo, meu objetivo será o quê? Derme, né? Derme e ou hipoderme e tela subcutânea. Então eu tenho a epiderme, derme, tela subcutânea, em algumas literaturas a gente também encontra como hipoderme. E o que tem na hipoderme? Né? Eu arrisco perguntar aqui, o que tem na hipoderme? Tecido adiposo. Né? Então o tecido adiposo, ele é responsável aí, eu vou falar uma coisa que quase ninguém conhece de novo, que é o quê? A celulite, fibroedema geloide, né? Então eu posso utilizar aí o ultrassom para fibroedema geloide e posso utilizar o ultrassom aí também para derme. Posso estimular, posso utilizar no pós-operatório, né? Ele vai me ofertar aí também. Se for um pós-operatório imediato, eu também utilizo no modo pulsado, 50-50, 50% on, 50% off, né? Metade do tempo do tempo de utilização ali, eu vou ter um intervalo. Isso é muito importante, por quê? Porque eu acabei de falar que eu tô num pós-operatório imediato, então eu tenho um processo inflamatório ali intenso, né? Deixa eu tirar o óculos que tá dando reflexo. Então eu tenho ainda ali um processo inflamatório intenso naquele local. Então eu utilizo ultrassom no modo pulsado, tá? Então a gente tem que entender a fisiopatologia, deixa eu acenar aqui. A gente tem que entender a fisiopatologia para a gente escolher a melhor terapia, né? A melhor técnica, a melhor ferramenta. Já o ozônio, eu posso utilizar também em associação, também após a utilização do ultrassom. Porque justamente por conta, quando a gente usa no modo pulsado, eu não tenho um grande aumento de temperatura ali naquele tecido local, naquele tecido alvo. Então eu posso utilizar aí num intervalo de 2 a 3 minutos, também posso utilizar o ozônio. Então o ultrassom, ele vai ter, aí também vai proporcionar analgesia, e isso é muito real, viu, pessoal? Por quê? Porque eu utilizo muito o ultrassom em pós-operatório, né? Hoje eu utilizo associando ou o ozônio, mas eu já utilizei muito, eu utilizo o ultrassom há quase 20 anos, né? E inclusive em mim, eu mesmo me aplicava em algum pós-operatório, né? E a analgesia, ela é muito real. Você oferta realmente analgesia para o seu paciente no pós-operatório, né? E lembrando que a gente tem que utilizar aí no modo pulsado. Eu utilizo 40-60 ou 50-50, né? 50% on, 50% off, 60% off, 40% on, né? Então eu vou ter esse intervalo. E o ozônio, eu utilizo normalmente, eu não falei da concentração do ozônio na articulação, né? Para articulação, pessoal, voltando aí um pouquinho, para articulação, eu utilizo normalmente 20 microgramas de concentração. Em uma sessão, eu posso utilizar até 200 ml de volume. São em média, né? 3 seringas de 60 ml, 180, né? Aí você passa um pouquinho, né? Carrega novamente ali a seringa. Então, normalmente eu uso, mas eu não uso tudo isso numa articulação. Normalmente eu uso só uma seringa e meia, né? Normalmente a metade, 100 ml. Então, eu posso utilizar aí até 200 e aí fica livre a utilização até esse volume limite. Então, eu utilizo em média, porque é um processo inflamatório, então eu utilizo 20 microgramas de concentração nessa articulação, né? Já na parte dermatofuncional, para fibroedema geloide ou derme, né? Quando eu quero estimular a ação do fibroblasto ali através da lipoperoxidação, na utilização da ozonioterapia ali na derme, eu já utilizo de 10 a 20. Isso vai depender também aí da sensibilidade do paciente. 20 é bem tolerado, até 20 é bem tolerado. E eu posso utilizar 20 microgramas também em derme e em tela subcutânea ou hipoderme. Aí na derme, o ozônio ele vai estimular o quê? Fibroblastos, né? Então eu vou ter uma regeneração tecidual, vou ter microlesões, estímulo de fibroblasto e regeneração tecidual. Já no pós-operatório, eu vou ter reptilização, né?
eu vou ter aí um aumento e uma aceleração do processo cicatricial. Já no fibroedema geloide, que é ali a celulite, eu vou ter uma lipoperoxidação da membrana plasmática ali daquele adipócito. Então, qual é o efeito secundário aí do ozônio? A lipólise, né? Porque eu preciso da lipólise para ter uma diminuição aí desses adipócitos. E a maioria das técnicas que a gente utiliza, a gente tem a lipólise envolvida, né, no tratamento. E aí, quando eu falo de lipólise, eu falo aí depois de um gasto energético, né, posterior, porque eu tenho que utilizar, né, esse triglicerídeo, enfim, ácidos graxos aí, esse conteúdo intracelular que vai aí para o meio intersticial em forma de ATP. Então, se eu tenho aí uma liberação de ATP, eu tenho que utilizar, senão esse ATP ele se realoca, né, em outro local, mas ele se realoca, então tem que ter gasto energético, gasto de energia, gasto de ATP, né? Então, o ozônio para fibroedema geloide, ele vai proporcionar o que? Uma lipólise, o efeito secundário, né, através da lipoperoxidação. E na derme, eu terei aí, se for um processo cicatricial, um pós-inflamatório, um pós-operatório, eu vou ter uma regeneração tecidual. E se for para estímulo de fibroblastos, né, eu vou ter microlesões e depois estímulo do fibroblasto para quê? Para rejuvenescimento. Então, quer dizer, olha quanto benefício eu tenho na utilização do ozônio e nas associações. Eu só tenho que saber o quanto e qual momento eu vou utilizar. Então, quer dizer, sensacional essas associações, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui, deixa eu ver. Bom, tem uma pergunta aqui. Uma pessoa está perguntando se eu não posso utilizar ultrassom de 1 MHz na pele ou de 3 MHz em articulações. Bom, se você for utilizar o ultrassom de 1 MHz em derme ou tela subcutânea, o objetivo, a utilização da técnica tem que ser de acordo com o seu objetivo. Eu falei anteriormente que a profundidade de onda do ultrassom de 1 MHz é maior, então normalmente a gente utiliza ele para articulações, né? Para tecido subcutâneo, para tela subcutânea ou derme, a gente utiliza 3 MHz, porque a onda é mais superficial. Então, se esse for o meu objetivo, eu tenho que atender o meu objetivo, tá bom? E na associação com o ozônio, eu posso usar um ou outro ao invés de usar os dois? Você pode. Só que se você associar as duas técnicas, você vai potencializar os resultados, né? Se o teu objetivo for utilizar com uma ação anti-inflamatória, então você vai potencializar, né, essa modulação do processo inflamatório. Se o teu objetivo for lipólise, então você vai potencializar essa lipólise, ou seja, você vai ter mais resultados, ok? Lembrando, pessoal, que dia 26/7, às 10 da manhã, nós teremos o nosso workshop Ozônio 10K+. Então, qual é o objetivo desse workshop? Esclarecer mecanismos de ação do ozônio em associações com intradermoterapia, LED, né, microagulhamento, justamente para quê? Para potencializar os resultados, né? Então a gente vai falar de terapia capilar, a gente vai falar aí de algumas doenças, a gente vai falar de alopecia androgenética, já tô dentro, já tá dentro mesmo. A gente vai falar de alopecia androgenética, a gente vai falar de eflúvio telógeno, a gente vai falar de rejuvenescimento, a gente vai falar de melasma, a gente vai falar de cicatrizes, de acne, de manchas pós-inflamatórias, a gente vai falar
Na terapia também já tá dentro, é isso aí. A gente vai falar na terapia corporal, a gente vai falar de fibroedema geloide, que é a celulite, a gente vai falar de flacidez, olha que interessante, né? Apesar que flacidez quase ninguém tem, não é verdade? Celulite, então, nem se fala, ninguém tem, né? Então a gente vai falar de terapia capilar, de facial, de corporal. Gente, é muita abordagem, né? E aí eu não consigo controlar a pergunta do pessoal, né? Então, pode sair aí outras patologias, melasma, né? Reabilitação articular, tudo dentro aí do nosso público, né? Então, pessoal, sensacional, tá? Não perca essa oportunidade de participar dia 26/7 do nosso workshop. Vai ser das 10 da manhã às 16, às 4 horas da tarde. Olha quanto conteúdo, gente. É muito conteúdo, né? É conteúdo, pessoal, de pós-graduação, tá? A gente vai fazer um workshop de 8 horas, mas o conteúdo é de pós-graduação. Porque esse conteúdo eu também dava na pós-graduação, né? Só que agora a gente vai juntar muito mais condições, muito mais doenças ali, muito mais patologias e associações. Olha que sensacional, né? Então, quer dizer, só não participa quem não quer, só não trabalha com ozonioterapia quem não quer, né? Até para falar que não gostou, gente, participa até para falar, olha, eu gostei do mecanismo de ação, do ozônio, né? Só que eu acho que não é para mim. Até para falar, até para conhecer, né? Porque às vezes você fala, não, eu não sei, né? Porque tem tabu, né, pessoal? O pessoal fala assim, eu não sei, não tem muita comprovação científica, né? Faz parte das terapias integrativas, não sei se tem comprovação. Gente, ozonioterapia tá no SUS. Faz parte das PICs, práticas integrativas de saúde. Não é verdade? Não, o SUS não trabalha com... O SUS não trabalha com literatura científica, tá? Quem atende no SUS todo mundo trabalha com terapias empíricas. Não, né? Fui super irônica. Nada disso. E outra, pessoal, fora aí, na Europa, na América, enfim, na Ásia, no Oriente Médio, é muito utilizado e faz parte também do Sistema Único de Saúde. A OMS cita a ozonioterapia como terapia complementar, tá bom? Então, dia 26/7, eu espero vocês no nosso workshop como uma boa sagitariana. É isso mesmo! Não é? E eu só falo verdades aqui, olha, sagitariano não é mentiroso, hein? A gente só faz o que a gente acredita, né? Tem outra sagitariana aqui junto comigo. A gente só faz o que a gente acredita. Então, quando você conhece ali a ozonioterapia, você se apaixona e você acaba utilizando a ozonioterapia nas suas técnicas. E o mundo inteiro tá usando. Só você que não. Não é verdade? Então, quem sabe mais, quem tem maior informação? Seu filho é assim, só faz o que acredita, eu só faço o que eu acredito. Eu não faço o que eu não acredito. É também sagitariano? Ai, que sensacional! Ai, a gente é o melhor signo do zodíaco. Melhor signo do zodíaco. Gente, é isso, tá? Eu não fui convidada à toa para uma palestra na Europa de uma coisa que não tem evidência científica. Então, quer dizer, não tem evidência científica aqui no Brasil, mas no mundo inteiro tem? Gente, será que é a gente que tá certo? Ou será que é a gente que tá errado? A gente que eu digo Brasil. Não é? Porque a gente tem um tabu. Inclusive, eu vou fazer um vídeo falando de tabu. Eu não esqueci. Eu vou fazer um vídeo hoje falando de tabu, justamente por conta disso, por conta da ozonioterapia não ter a credibilidade que ela merece. Porque tem muito resultado, muita evidência científica, inclusive no PubMed. Só que nós temos esse tabu,
né, de fazer parte ali da medicina integrativa, das técnicas integrativas complementares. Ah, então eu prefiro um bom e velho fármaco, né? Vai atacar meu estômago, tem efeitos adversos, colaterais? Bom, mas esse pelo menos tem evidência científica, né? Tem testes, né, validados, que foram patrocinados pelo próprio laboratório farmacêutico. Não falei nada, tá bom? Então, dia 26/7, eu espero vocês no nosso workshop sensacional, com conteúdo mundial. O conteúdo que tá lá, pessoal, eu palestrei, eu mostrei, levei pra Europa, tá? E esse conteúdo é um conteúdo que eu ministro em pós-graduação. Então, quer dizer, é um conteúdo sensacional, riquíssimo. Então, eu espero você dia 26/7 no nosso workshop Ozônio 10K+. Você vai aprender a reverter os valores em prol, em benefício do seu crescimento também. Você vai oferecer um ótimo tratamento e vai ter uma reversão financeira sensacional. Você sabe por quê? Porque você terá resultados sensacionais. Então não tem como seu paciente te deixar ou como seu paciente não te indicar, tá? Então, vem comigo no dia 26/7, às 10 da manhã. 8 horas de workshop, tá bom? Pessoal, se não temos mais dúvidas, eu vou me despedir aqui, tá bom? Mas deixe suas dúvidas lá no direct que eu respondo. Um beijo, bom final de semana para todo mundo e até quinta-feira que vem.